Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Edir. Ele vai falar um pouco sobre a vida e obra de Chico Xavier. Estou com desejo na cabeça. Chico Xavier que faz aniversário amanhã, né? Então, hoje Edir vai falar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, por Chico Xavier, né? A lição 172. Tá acabando, hein? Nós já vamos fechar o Pão Nosso logo. Que despertas. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 15, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre a passagem. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda um medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E, se te encontras interessados em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Bem interessante o olhar de Emmanuel, como ele diz aqui para a gente, da gente fazer um autoexame, né? Examina os assuntos e atitudes que tua presença desperta nos outros. Quando ele fala desse despertar, ele faz vários exemplos, né? De luz e sombra, né? Traduzindo várias sombras, mas para a gente, quando muitas das vezes tem dificuldade em perceber dos desafios, ou então precisando de respostas, ele fala justamente para a gente caminhar para esse exame, né? Fazer esse autoexame. Que exame é esse? Reforma íntima. Quando a gente fala de reforma íntima, a gente sabe muito bem de que é um movimento de mudança interior que implica grande esforço, para que a gente possa ali descobrir caminhos necessários para sair em frente rumo a essa transformação, rumo a esse melhoramento íntimo que todos nós sabemos que vamos conquistar através da reencarnação. E aqui ele coloca bem de que, com atenção, quando a gente faz esse exame dos assuntos, eu acho interessante isso, vou
refletir sobre, né? Que ele fala assim, examinar assuntos e atitudes que tua presença desperta nos outros. O que será que o que eu falo para o outro, a minha responsabilidade para o outro, o que eu estou passando, né? Porque nós não somos continuadores do cristianismo renascente, né? Cristianismo redivivo. Nós estamos aqui para justamente continuar levando essa semente a diversos corações. E aí ele coloca, com atenção, descobrirás a qualidade de suas sombras. A partir do momento que eu faço esse exame e eu atuo, né, eu vivencio para justamente chegar a esse destino, com atenção eu vou descobrir, né, o que me impede, ou então o que eu preciso melhorar. Esse conteúdo aqui eu preciso vivenciar, mas eu preciso exercitar ainda mais. E aí ele coloca, né, no final, se te encontras interessados em aquisição de valores, será fácil descobrir as suas próprias deficiências e corrigi-las. Porque é bem interessante também, quando a gente estuda o Evangelho, que Jesus deixa lá para a gente de que Jesus ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, né? E quando a gente percebe de que eu estou aqui na Casa Espírita, nesse exato momento, numa chuva, para ouvir o nosso amigo Edir, mas ao mesmo tempo com a oportunidade de criar valores, reflexões, para ser um potencial de mudança íntima, para que a gente possa exercitar, vivenciar lá fora, entender que as sombras que a gente passa, né, o tempo todo naquela dualidade de bom e mal o tempo todo, mas que seja uma alternativa segura para que a gente possa caminhar para esse melhoramento íntimo. E, claro, com os valores iluminativos de Jesus, seguindo o guia e modelo, não tem erro. Não tem caminho que vai te dar outras direções, mas seguindo Jesus, nós estamos justamente no caminho totalmente certo, né? Bem interessante a página é a 152, que despertas. Vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que acompanham e trabalham nessa casa querida. Agradecer a todos os trabalhadores, voluntários, frequentadores que estão aqui presentes, sejam aqui na Casa Espírita ou até mesmo por meio das mídias sociais, para que a gente possa levar ferramentas através das palavras do nosso amigo Edir, junto com a espiritualidade que o orienta, e levar sementes para cultivo e colheita na família, na sociedade, mais principalmente no íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos para pedir amparo e proteção à nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo. E ao mesmo tempo que a gente possa, durante toda a reunião pública, mentalizarmos aqueles espíritos que passam por provações, por sofrimentos, dores, mas ao mesmo tempo que necessitam do contato com essa palavra consoladora. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, então, comemorando o aniversário de Chico amanhã, o Edir vai falar um pouquinho da gente sobre a vida e obra de Chico. Boa noite. Primeiro agradecer ao nosso Pai maior por essa oportunidade, aprendizado, o conhecimento, agradecer aos nossos bons espíritos que aqui estão conosco, sempre nos protegendo, e agradecer a todos vocês que aqui estão também, com as vossas energias, também colaborando nesse processo contínuo
e mesmo que pequeno que seja, do aprendizado diário. Eu me senti muito feliz, muito honrado do convite para falar sobre Chico Xavier. Primeiro eu não me lembrava bem a data, depois fui ver que amanhã era o dia, se ele aqui estivesse em carne, do seu aniversário, porque em carne ele não está, mas certamente em espírito ele está, na verdade. Então, se ele estivesse aqui em carne, nessa atual e última encarnação dele, ele faria amanhã 115 anos, 116 anos. Chico Francisco Cândido Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, então seriam 116 anos, em Pedro Leopoldo, uma cidade de Minas Gerais. E ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, na cidade de Uberaba, do Triângulo Mineiro. Né? Então, ele viveu 90 e poucos anos, não é isso? 90 anos, e teria hoje certamente 116 se aqui estivesse. Mas tenho certeza que está conosco e sempre estará. O Brasil tem muitos médios importantes, famosos pela sua qualidade, pelo seu conhecimento, pela sua habilidade. Felizmente o Brasil é um celeiro de bons espíritos, bons trabalhadores e bons médios. Vimos que poderíamos citar aqui números, mas certamente Chico Xavier, como ficou conhecido, ele ocupou um espaço bastante importante em tudo isso, porque, curiosamente, ou até de uma forma agradecida, era daqueles espíritas que era respeitado por todas as religiões. Eu mesmo conheço pessoas da minha relação, do meu envolvimento pessoal, que não é espírita, mas vive sempre lendo um trechinho do Chico, mandando, enviando, certo? Às vezes nem é dele, mas coloca o nome dele, está tudo certo. Mas, então ele foi uma figura, foi um espírita que transcendeu a seara espírita, se tornou um nome nacional, se tornou respeitado em todas as religiões, por todos aqueles que creem no mesmo Pai, creem no mesmo Jesus Cristo, que aqui está agora, nessa semana tão importante, né, para nós. E ele conseguiu, com a sua humildade, com a sua simplicidade, a sua forma de falar, principalmente com as mães, né? Ele tinha muita educação, muitas delas iam lá procurá-lo para tentar falar com os filhos e etc. Então, ele transcendeu tudo isso e se tornou um homem importantíssimo na divulgação da doutrina espírita no mundo, e dos seus ensinamentos que trouxe para todos nós e para todos aqueles que ele conseguiu alcançar. Desde os 4 anos de idade que Chico já tinha uma vida assinalada por manifestações. O pai chegava até a crer que o filho dele tinha sido trocado por outro, porque ele tinha reações e manifestações que não eram, ou de uma forma, vamos dizer, mais simpática, não se coadunava com a relação católica, com a vida católica do pai e da mãe. Então, eu via sombras, ele falava coisas que às vezes não eram entendidas, e ele, tudo isso o tornou para a família, principalmente, uma pessoa estranha no sentido das reações dele com o que ele sentia, que já era manifestações que, logicamente, ele já estava se preparando para ter mais acima e que era importante para todos. Mas a família, aos poucos, foi entendendo que aquela estranheza que eles tinham em relação a ele começou a se clarear. Ele ficou órfão de mãe com 5 anos de idade. A mãe dele faleceu, ele tinha 5 anos. O pai casou de novo. O pai teve uma segunda mãe, conforme ele falava. Ele chamava a segunda mulher, a segunda esposa do pai dele, de mãe.
e disse para ela, inclusive tem registro disso, que ela teria sido enviada pela mãe dele para cuidar dele, certo? Para cuidar deles, então, deles, da família. E que a mãe, a segunda mãe, ficava um pouco na dúvida, não entendia muito bem, mas ele afirmava e dizia que Jesus Cristo o havia dito que a mãe dele havia enviado ela, a segunda esposa do pai, para cuidar da família. Então, tudo indica que o relacionamento era muito bom entre eles. E ele, dentro desses conflitos e dificuldades, no meio das sombras amigas, foi desenvolvendo a sua vida, certo? Foi caixeiro, foi funcionário de armazém, depois foi funcionário público, sendo, inclusive, tendo se aposentado como um modesto funcionário público aos 50 e pouco, 1958, por aí. No dia 7 de maio, ele participou da primeira sessão de uma reunião espírita de 1927, ou seja, ele estava com 15 anos de idade, né? Ele nasceu em 1910, nasceu com 17 anos de idade. Ele participou de uma primeira reunião espírita na vida dele e começou aí a desenvolver o trabalho, a atividade para a qual ele veio à Terra para fazer. Porque todos nós entendemos, e não nos custa, não é um trabalho entender, que ele veio para uma grande e importante missão, né, junto à humanidade. Então, no dia 7 de maio, ele participou da sua primeira reunião. E, no dia 8 de julho de 1927, ele recebeu as primeiras páginas mediúnicas. Numa noite memorável, segundo o autor, os espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. Ele recebeu, psicografou, 17 folhas de papel, preenchidas celeremente, versando sobre os deveres do espírita cristão. Foram 17 páginas que ele psicografou, recebido de diversos espíritos, e foi o primeiro trabalho, vamos dizer assim, que ele recebeu. Ele tinha 17 anos de idade. Ele conta, e é um trecho de um depoimento dele, ele diz o seguinte: a sala não era grande, mas no começo da primeira transmissão de um comunicado do mais além, por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora estivesse junto dele, com palavras de Chico Xavier. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado, como que se desfez, e fixando o olhar no alto, podia ver estrelas que transluziam no escuro da noite. Entretanto, relanceando o olhar no ambiente, notei que uma assembleia de entidades amigas me fitava com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava por telepatia espontânea que me encorajava em silêncio para o trabalho. Foi a primeira noite, o primeiro trabalho, o primeiro contato, vamos dizer assim, que ele teve, pois as 17 páginas ele anotou. Em 1931, 4 anos depois, com 20 e poucos anos de idade, ele teve o primeiro contato com Emmanuel, que se tornaria o seu inseparável mentor espiritual. Ele estava com 21 anos, nos primórdios da mediunidade. Durante 2 orientações básicas, Emmanuel, conversando com ele, lhe deu 2 orientações básicas para o trabalho que deveria desempenhar. Fora de qualquer uma delas, tudo seria impossível malogrado, segundo o que ele contava. Então, Emmanuel perguntou para ele: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Ele respondeu: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Respondeu ele, Chico. Não será você desamparado, disse Emmanuel para ele.
mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E na humildade dele, ele virou-se para Emmanuel e disse: o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, respondeu Emmanuel, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou: os 3 pontos básicos para o serviço. Eu acho isso tão importante na vida de todos nós, e eu confesso que não consegui chegar nessa encarnação a esse nível, mas quem sabe um dia chegue. Então, ele pergunta para Emmanuel: qual é o primeiro compromisso? E ele responde: disciplina. E Chico pergunta: e o segundo? Eram 3? Disciplina. E o terceiro? E Emmanuel diz para ele: disciplina. Os 3 esforços, os 3 pontos fundamentais seria disciplina, disciplina e disciplina. Então, Chico lembra, registrou, que após, além dessa orientação, Emmanuel disse a ele que nos primeiros contatos que teve com ele, que ele pretendia trabalhar ao lado dele por tempo longo, mas que ele deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec. E disse mais, que se um dia Emmanuel faltasse com colocasse algo que não fosse dentro dos ensinamentos de Jesus ou dos ensinamentos de Kardec, que ele o deixasse, mas não fugisse desse caminho. Então, as 2 orientações: a primeira, disciplina, 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 e a segunda, um fiel cumprimento dos compromissos com Jesus e com as palavras e publicações de Kardec. Em 1932, a Federação Espírita Brasileira publicou seu primeiro livro, o famoso e conhecido Parnaso do Além-Túmulo. Foi seu primeiro livro. Hoje, muitos deles são publicados em castelhano, esperanto, francês, inglês, japonês, grego. Existem livros do Chico Xavier publicados em dezenas de línguas mundo afora, levando para todo mundo o seu conhecimento, a sua humildade e a sua realidade. Dos livros que ele publicou, e há aí uma certa divergência, ou melhor, uma falta de informação concisa, mas calcula-se que já passou de 12 milhões de exemplares. Só os editados pela Federação Espírita Brasileira já teriam ultrapassado 12 milhões. Já li até sobre 19 milhões, mas de 12 para 19 achei uma distância muito grande. Mas, no mínimo, a FEB registrou, isso há 2 anos atrás, que já tinha ultrapassado a 12 milhões de livros publicados, editados por Chico Xavier, e aí, não só por Emmanuel, como vamos falar, porque Emmanuel foi um dos 3 importantes companheiros, vamos dizer assim, de Chico Xavier. Então, ele, do Parnaso do Além-Túmulo, a primeira obra publicada em 32, ele comprovou a questão da identificação das produções mediúnicas pelo pronunciamento espontâneo dos críticos, porque o livro, à época, em 1932, e já lá se vai 90 anos, causou um certo furor e preocupação. Como um livro publicado pelos médios? Como recebido? Por que daquela maneira? Havia uma certa descrença, ou havia um certo, talvez, desconhecimento ainda, são quase 100 anos, daquela possibilidade ou daquela capacidade de alguém publicar um livro, uma obra ditada por um espírito. Se ainda hoje, no ano 2026, ainda há alguém que duvida, porque não faz muito tempo eu ouvi isso de uma pessoa, sabe?
que dirá em 1932, não é? Mas foi a obra que conseguiu comprovar e provar a questão da identificação das produções mediúnicas, a de 1932. Em 1935, ele publicou um livro muito importante na história dele, da história da doutrina espírita. O livro se chamava, ou se chama, o livro está aí ainda, Cartas de uma Morta. Essa carta, ele relata textos que ele recebeu do espírito da sua mãe, Maria João de Deus. Ele publicou, ele falava com ela constantemente, desde que ela se foi, desencarnou, ele tinha contatos com ela, recebia conselhos dela, orientações dela, ele tinha um contato muito, vamos chamar de regular com a mãe. E em 1935 ele publicou um livro, cujo nome é Cartas de uma Morta, que são textos ditados por ela, mãe dele, né? E que ele então publicou o livro, se chamava Maria João de Deus, né? E em 1936, ele publicou um livro chamado Palavras do Infinito, onde ele registrou paz dos diversos espíritos que enviaram o que ele recebeu da forma psicografada. Então, do Parnaso do Além-Túmulo, o segundo foi Cartas de uma Morta, do espírito da mãe dele, e depois Palavras do Infinito, que tinha diversos espíritos que haviam enviado, que ele recebeu mensagens e assim publicou. Há uma informação que também não é muito rígida, que ele tenha publicado mais de 450 livros na vida dele, com uma parcela significativa dedicada ao espírito de Emmanuel, né, seu principal mentor. Me parece, se eu não estiver enganado, todas as obras de Emmanuel são de Chico Xavier. Há algumas que o Valdo participou, mas todas foram. Então, realmente, Emmanuel se tornou o grande mentor, o grande parceiro, vamos chamar assim, de Chico, né? E tão importante, que aqui, acabamos de ler aqui uma página, né, de Emmanuel por Chico Xavier, na abertura, que é lida em todas as casas espíritas, pelo menos que eu conheço, me parece por esse Brasil afora. Todas as páginas que são lidas na abertura das sessões públicas nas casas espíritas são de livros publicados através do Chico com palavras de Emmanuel. Esse é apenas um deles, né? Muitos diversos. Então, há uma estatística, uma informação de que ele ultrapassou os 450 livros e grande parte dele escrito com a psicografada de Emmanuel. Esse número não é exato, pelo menos eu não encontrei esse número exato, mas há uma diferença em alguns, tipo um pouco mais, mas realmente que os livros de Emmanuel são os mais importantes, talvez, ou os mais, não digo mais importantes, porque mais se aprofundaram e mais ficaram registrados na vida da doutrina. Então, apenas para citar, porque são muitos, eu gostaria de citar aqueles que se relacionaram com o período romano. Aliás, há uma informação de que Emmanuel, em uma de suas encarnações, ele teria sido uma autoridade romana. Nesse período nós temos o Paulo Estevam, para mim, isso é meu pessoal, um dos livros mais importantes, mais lindos que eu já li na minha vida. Quem não leu, por favor, não perca tempo, leia, porque é um livro brilhante, lindo, maravilhoso, Paulo Estevam, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, são livros, alguns dos livros publicados na questão do tempo da era romana,
que Emmanuel ditou para Chico. Paulo Estevam conta a história de Paulo, né, é algo maravilhoso, mas todos são muito importantes. Esse, por exemplo, 50 anos depois, conta a história de Lázaro, que era um ex-autoridade romana e que retorna encarnado como um empregado, um escravo empregado de uma autoridade romana, certo? Mostrando, inclusive, essa questão do retorno, da reencarnação, da necessidade dela para que nós possamos nos aperfeiçoar. Porque a reencarnação é o fundamental caminho para o nosso aperfeiçoamento. Se não houvesse a reencarnação, nada seria possível. Então, quando se reencarna para corrigir, para desenvolver, para atualizar, para caminhar, para evoluir. Isso, Kardec fala muito bem sobre isso. Então, essas obras são muito importantes e muitas outras que ele publicou também de Emmanuel. O outro grande parceiro de Chico foi André Luiz. André Luiz, existe um livro de Valdo Vieira, acabei de meu amigo lá falar do livro do Valdo Vieira, da publicação que ele me mostrou aqui. Existe um trabalho de Valdo Vieira, que foi muito amigo do Chico Xavier, inclusive fizeram trabalhos juntos, e que ele diz que recebeu uma informação numa reunião com o Chico Xavier que André Luiz seria um espírito que havia se encarnado ou desencarnado do nosso grande médico brasileiro Carlos Chagas, que Chico Xavier teria dito isso numa reunião, e inclusive que o nome André Luiz, quando perguntado ao espírito de André Luiz que nome, como identificar aquelas obras, que o espírito teria se dirigido os olhos para um irmão de Chico Xavier que teria esse nome e coloca o nome André Luiz, e que seria o espírito do cientista Carlos Chagas, um grande brasileiro que fez um trabalho, cientista, que trabalho imenso. Eu estou dando aqui uma informação que eu colhi num trabalho do Valdo, certo? Então, ele com o André Luiz, publicou 13 obras importantíssimas para a doutrina espírita. Começando pelo nosso lar, não é? Que é básico para todo o entendimento do Espiritismo, para nós, todos nós. Aliás, parece que agora, no dia 17 de abril, tem uma peça de teatro aqui no Gaceiros, né? O Nosso Lar. E ele já teve um filme, né? Teve um, parece que está fazendo um segundo, né? E o Nosso Lar, que é o primeiro da série, e não citando todos, vem Os Mensageiros, Os Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, entre outros. Obras que transformaram o conhecimento da doutrina espírita, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Principalmente o Nosso Lar. É uma obra que vale a pena ler, conhecer, com cuidado, porque ensina muito. Mas todas as obras de André Luiz, todas através de Chico, são fundamentais, importantíssimas. Então não há dúvida, não há nenhuma dúvida que André Luiz foi também um grande parceiro do Chico. Eu não conheço também, desculpe se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que não tem nenhuma obra do André Luiz que não tenha sido ditada para o Chico Xavier. Há umas obras que têm uma participação do Valdo, mas eu acho que é do Emmanuel. Então, com certeza, André Luiz, que era um médico, né, o espírito de um médico, né, e trouxe
uma grande transformação para o entendimento da doutrina, para o entendimento do Espiritismo no país e no mundo todo. E eu penso até que se complementa com Emmanuel, certo? Porque Emmanuel, com todo o estilo, e obras, aí como aí estão, né? Existem textos de obras do Emmanuel, do Paulo Chico, que, sinceramente, quando a gente lê, parece que foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem ou hoje de manhã, de tão profundo e tão atual que estão esses textos. Já o André Luiz também conseguiu, mas o André, as obras do André buscam conhecimento de fatos, de informações, de situações, vamos dizer assim, mais realistas, de um conhecimento mais profundo, mas que também se somou a de Emmanuel, fazendo com que se trouxesse para todos nós conhecimentos profundos da doutrina do Espírito e principalmente dos caminhos que nós passamos, que nós iremos, que nós vamos após os nossos desencarnos, após os nossos retornos e tudo mais. Então, André Luiz, ou o espírito de Carlos Chagas, conforme afirma Valdo Vieira, certo? Seria dele, também foi um papel importante na história do Chico e na história do nosso conhecimento espírita. E há um terceiro parceiro, vou chamar de parceiro, de Chico Xavier, que foi Humberto Campos, ou o que viria a ser chamado depois de Irmão X. Humberto Campos já havia falecido, obviamente, porque o encontro de Humberto Campos com Chico Xavier também foi no plano espiritual, certo? E Humberto Campos era um grande jornalista brasileiro, um grande escritor, publicou inúmeras obras enquanto vivo, enquanto aqui estava. Foi um escritor que de uma importância imensa na literatura brasileira e que morreu em 1934, certo? Quer dizer, tem quase 100 anos, 90 anos da morte de Humberto Campos, mas deixou como escritor em vida, vamos dizer assim, grandes obras, grandes trabalhos para todos nós. Ao desencarnar, Humberto Campos sentiu a necessidade de continuar escrevendo. Há então um encontro de Humberto Campos e espírito no plano espiritual com Chico Xavier, e eles então se acertam para começar a publicação dos livros. E Humberto começa a enviar, e Chico começa a psicografar inúmeras obras de Humberto Campos. Então vamos citar aqui depois o nome delas. Mas no meio do caminho acontece um fato muito curioso e interessante. A esposa ou a viúva de Humberto Campos, ao tomar conhecimento de obras com o nome dele publicadas com a psicografia do Chico Xavier, se julgou dona do direito daquelas obras. E ele então foi à justiça requerer o direito autoral daquelas obras publicadas com o nome de Humberto Campos, embora estivesse sendo publicada com a psicografia de Chico Xavier. E aí surge, e ela entrou com ação
judicial contra a Federação Espírita Brasileira, aí surge um fato talvez único no mundo, porque uma pessoa estava pleiteando os direitos autorais de uma obra de um morto ou de alguém que havia agitado para um médium. Bom, o processo caminhou. Há, inclusive, nessa história um fato muito interessante, porque a mãe do Humberto Campos era viva ainda. Ela mandou uma carta com uma foto do Humberto Campos para o Chico Xavier, dizendo a ele que ela assumia pelo coração dela que aquelas obras realmente eram do filho dela, pela maneira de escrever, pela forma de escrever e tudo mais. Olha, ela basicamente serviu, vamos dizer assim, de uma testemunha, né, de que realmente tudo aquilo que o Chico publicava no nome do Humberto Campos era de fato dele, porque ela, como mãe dele, reconhecia as palavras, a forma de escrever, etc, etc, etc. Bom, o processo caminhou. Ela entrou com essa ação em 1944, né, e moveu o processo, e o processo caminhou até que houve uma decisão. Há inclusive um livro chamado Psicografia na esfera judicial, ou Psicografia na Justiça. Há um livro publicado na época sobre o caso. Então ela pede por sentença, na sentença, que seja reconhecido a obra como a do Humberto Campos, se era ou não no espírito de Humberto Campos. Logicamente, se a justiça reconhecesse os direitos autorais dos livros passariam a ser dela, porque ela era herdeira. Todos nós sabemos que a Federação Espírita Brasileira não ganha nada com publicação de livros, nem no autor, né? Todos esses valores são levados para alguma obra, como o Divaldo, por exemplo. Todos os livros que ele publicou, todos os valores arrecadados, ia lá para a casa do caminho dele, nunca colocou um tostão no bolso. Assim como o Chico Xavier também não ganhou um zero tostão com qualquer obra dele. Nunca. Levou uma vida muito simples, muito humilde, da forma que ele vivia, da maneira com que ele foi criado, no mundo dele, nas coisas dele. Se foram 12 milhões de livros, foram 13 milhões ou 19, não vai fazer muita diferença aqui nesse momento, mas é preciso entender que esses livros teriam gerado fortunas, se assim não fosse visto como uma obra que ele fez, ele publicou para devolver aquilo que ele recebeu do Pai Celestial. Com certeza, todas as obras que ele escreveu e publicou foram obras que ele recebeu. Aliás, tem passagens bíblicas sobre isso, né? Daquilo que nós recebemos de graça, né? E que não temos que receber nada, porque foi de graça, que de graça deve ser dado. Então, nunca recebeu, e muito menos das obras de Humberto Campos. E a Federação Espírita também não ganhava nada, porque não tinha interesse, como não tem até hoje, financeiro nessas obras. Humberto Campos, espiritualmente, tomou conhecimento do fato. E também Chico Xavier, autor da estrutura que publicava as obras, entendeu que era bom não publicar mais com o nome dele, evitando assim qualquer problema ou confusão maior. A viúva do Humberto Campos perdeu a ação foi declarada nula, ela perdeu a ação, recorreu na época para o tribunal, para uma instância superior,
do Distrito Federal, à época, né? Perdeu também e a ação foi arquivada e o assunto morreu por aí. Mas aí, isso aconteceu uns anos depois, na 8ª Vara Civil do antigo Distrito Federal. Bom, esse assunto se foi. Mas para não evitar, ou para evitar problemas maiores, as obras começaram a ser publicadas com o nome de Irmão X. Ele participava de um grupo que chamava 20, século 20, alguma coisa, ele pegou um X daquilo e colocou. Então, as obras passaram a ser publicadas pelo espírito do Irmão X, não saía mais com o nome de Humberto Campos, para evitar outros problemas que já existiam, embora a ação tenha sido declarada nula e foi arquivada. Com Humberto Campos, Chico Xavier publicou Crônicas do Além Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é uma obra importantíssima até hoje, inclusive com palestras feitas por palestrantes espíritos do Brasil inteiro sobre essa obra. Essa obra é muito, muito importante. Boa Nova, Novas Mensagens e Palavras do Infinito. Foram obras que Chico publicou com o nome de Humberto Campos. E com o Irmão X, que era o pseudônimo, né, que a gente fala, ele publicou Pontos e Contos, em 1951, Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, Contos desta e de outra vida e Relatos da Vida. Então, praticamente 10 livros foram publicados pelo Chico Xavier, psicografado, de obras de Humberto Campos, ou com o nome do Humberto, ou com o pseudônimo de Irmão X, para evitar os problemas que já haviam acontecido com a família, né? Cuja viúva tentou conseguir judicialmente o direito daquelas obras, o direito autorais, né, daquelas obras. Bom, pois não. Eu pesquisei aqui agora. Ei? O livro é A Psicografia Ante os Tribunais, Miguel Pimponi, citando o caso do Humberto Campos. Exatamente. A Psicografia Ante os Tribunais. Ante os Tribunais. Obrigado, irmão. É um livro que foi publicado exatamente com base na história, no fato, no processo, né, do caso da viúva, né? Então, viúva da esposa do Humberto, tentando conseguir judicialmente os direitos autorais daquelas obras. Há um fato interessante na vida do Chico Xavier, que eu não vou aqui afirmar, eu não encontrei nada que me permitisse afirmar, mas eu tenho certeza que muitos de nós perguntamos às vezes, se nós reencarnamos, Emmanuel reencarnou não sei quantas vezes, né? André Luiz reencarnou quantas vezes, e Chico Xavier também não reencarnou? Ele não foi reencarnação de ninguém? Obviamente que sim, mas não existe informações perfeitas, verídicas, científicas que possam confirmar qualquer coisa. Há especulações que ele foi uma reencarnação do espírito de Kardec, que ele foi uma reencarnação do espírito de Francisco de Assis e de uma grande espírita francesa, mas isso na internet está cheio. Se vocês colocarem aí no Google, vai aparecer, inclusive tem um canal do YouTube, não me lembro agora o nome, que fala disso abertamente, com uma firmeza e com uma clareza, com uma tranquilidade, certo? De que foi, mas não existe informação, vamos dizer, incisiva, científica sobre isso. Nós sabemos que da ciência e do espiritismo, da doutrina, temos uma larga relação de conhecimento e de profundidade, né? Há um texto de Kardec que ele fala
que o dia que o Espiritismo e a ciência andarem juntos, muitos dos problemas que nós temos sobre a Terra teriam de ser resolvidos. Hoje nós temos, inclusive, na ciência médica, inúmeros trabalhos e de reconhecimento, inclusive, disso, fora, não querendo nem citar algum, mas médicos inúmeros que são espíritos, inclusive médicos, né? Que em Volta Redonda tem alguns, tem um, inclusive, que eu amo de paixão, que é o Gilson. Eu adoro o Gilson, e ele e muitos outros, né? Mas temos, por exemplo, no Brasil, as AMES, Associação Médica dos Espíritas, que tem em todos os estados, e tem, inclusive, a nacional, que presta um grande serviço para o Espiritismo, publicam livros, obras e tudo. Então, nós jamais poderíamos citar, e não é o nosso caso, nenhum caso de um trabalho que se procurar ser visto como sério, citar qualquer fato nesse sentido. Não há nenhuma informação científica, né? Esse caso, por exemplo, do André Luiz, eu citei porque tem um livro, uma obra do Valdo Vieira, que ele afirma isso. Então, eu deixo bem claro que eu estou citando, que André Luiz seria o espírito do Carlos Chagas, porque ele cita que teria ouvido isso numa reunião na casa do Chico Xavier, e que o nome André Luiz teria surgido na hora, em função do irmão. Bom, por isso que eu estou citando, mas não querendo tirar meu corpo fora, eu estou colocando na conta dele, né? A informação é dele. E eu acho que o Valdo Vieira é uma pessoa que tem um crédito e um mérito dentro das obras espíritas, que ele hoje se dedicou a uma outra área, inclusive. Mas o caso das encarnações não existe. Então, tudo lucubração, e às vezes até, eu não vou dizer um exagero, mas até porque há aquelas pessoas que não querem se preocupar e levantar dados confirmativos. Querem criar notícias para que ele se torne um grande colocador de likes, né? Abre o YouTube, bota lá uma notícia dizendo, aí amanhã tem 10 mil likes, 100 mil likes, 1 milhão de seguidores, e ele faz, não há informação. Mas que foi, não sei quantos mil anos, mas foi. Mas não tem informação. E penso eu que também não é importante para nós. O importante para nós é a sua passagem por essa passagem aqui, que foi junto com a nossa, não é verdade? De 1902 até 1910 até 2002, praticamente dentro do nosso tempo. Tivemos o prazer e a satisfação de vê-lo aí na televisão, ele dando entrevista, com aquele sempre voz mansa, com aquele carinho, com as mulheres que iam lá, às vezes desesperadas porque perdiam filhos, né? Perdiam os filhos, ligou muito. Há inclusive uma cena que se conta que um dia uma mãe chegou lá desesperada, procurando ele, e disse a ele que queria falar com o filho dela, que havia falecido, desencarnado. E que ele disse para ela, mãe, aqui o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Se tocar de lá para cá, não toca daqui para lá. Ou seja, querendo dizer a ela num português mais claro, que não havia possibilidade de ele procurar e falar com o filho dela, a menos que o filho dela tocasse o telefone, a expressão dele, para cá, porque não havia acontecido o que estava acontecendo, certo? Então, todo esse trabalho. Para encerrar, eu achei um texto que fala sobre a relação bem próxima, é óbvio, da caridade, do jeito de Chico Xavier com Jesus. E ele tem um depoimento que ele diz o seguinte, está lá: Deus nos permita a satisfação de continuar sempre trabalhando na grande causa dele, nosso Senhor e Mestre. Desde criança, a figura do Cristo me impressiona. São palavras do próprio Chico. Que ele nos ajudasse, que nós continuássemos sempre trabalhando na seara do Cristo, do bem
é que a figura de Cristo desde menino me impressionava muito. E disse também, e Jesus sempre esteve em minhas lembranças, como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. Essas palavras são de um texto de Chico Xavier, onde ele fala da relação, da forma com que ele tinha, a maneira com que ele sentia a presença de Jesus do lado dele, inclusive do fato que ele cita, que quando ele fala com a mãe, a segunda mãe, ele chamava ela de mãe. Se não foi Jesus que a enviou, porque a mãe dele havia pedido a Jesus que enviasse alguém para cuidar deles. E a mãe disse, não sei, eu não posso dizer isso. Ele afirma, não, Jesus, a minha mãe pediu, e Jesus a enviou para cuidar de nós. Então isso mostra, inclusive, a relação amorosa que ele tinha com a segunda mulher do pai, que parece que foi muito importante também na vida dele. Afinal, eram 5 anos de idade, 6 anos, 7 anos, era uma família, né? O pai, um homem trabalhava, e era uma coisa comum, como é comum até hoje, né? Na vida de muita gente. Bom, eu penso que a gente podia ficar aqui uns 10 dias falando da vida do Chico, levantando dados, informações, sugestões. Podemos ficar aqui, não exaltando, porque ele não passou por aqui para ser exaltado, ele passou aqui para fazer um trabalho que ele veio para fazer, certo? Ele era humilde, era simples e recebia tudo com humildade e simplicidade. Mas eu creio que a gente fez um pequeno resumo, porque senão, daquilo que acho mais importante na história dele, na passagem, na obra dele. Queria agradecer a presença, agradecer a oportunidade e esperar que todos nós façamos as nossas reflexões nesses dias tão importantes da Semana Santa, porque essas reflexões é que são importantes, certo? E para podermos entendermos um pouquinho mais do papel desse grande espírito que passou pela terra, que foi Jesus. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de conhecer um pouco a vida e obra de Chico, né? Ele falou que tem 400 e poucos livros, né? Nós com certeza não passamos por todos eles, né? Mas vale a pena a gente sempre lembrar a obra que o Chico tem um título, né, do maior brasileiro de todos os tempos, né? Então, aqui fica a nossa contribuição, nossa homenagem, agradecer o Edir pela oportunidade de a gente conversar e refletir um pouco sobre a trajetória desse médium que ele se intitulou como um carteiro, né? Como carteiro que ajudava os outros com suas cartas edificantes. Por falar nisso, ele até divulgou, né? Nós temos algumas obras de Chico também trabalhadas também em formas de arte, né? Seja no cinema, seja no teatro. E nós estamos, nesse dia 11 de abril, nós recebemos uma divulgação. O Teatro Garcemes vai apresentar o teatro Nosso Lar. Vocês devem ter assistido o filme, né? Mas agora tem o Teatro Nosso Lar no Teatro Garcemes também, tá? Vai ser no sábado, dia 11, provavelmente às 7 horas, 7h30, tá? Esse teatro ele tem um ingresso pago, mas qualquer informação, só entrar no site do Garcemes, ou então entre em contato com a gente também, que a gente pode dar maiores informações. O outro que já está sendo divulgado no próximo mês, no dia 21 de maio, vai estrear o filme Sexo e Destino, né? É uma obra de Chico também, né, por André Luiz,
e vai estar exibindo aos cinemas, né? Tem vários atores da Rede Globo, então é um filme bem interessante, vale a pena a gente fazer uma caravana e participar lá, quanto mais comentário. Eu sempre costumo dizer aqui, quando a gente faz uma divulgação de filmes de cinema, é justamente a proposta de a gente levar o consolo e a oportunidade de divulgar a doutrina espírita para um público geral, um público extenso. Então, quando o filme, quando ele fica em cartaz durante uma semana, e essa semana ela tem movimento, ela tem pessoas, os produtores, eles prorrogam, eles continuam com o cartaz do filme. Então vale muito a pena a gente prestigiar o filme a partir do dia 21 de maio. Nós vamos sempre lembrar aqui, tá? Domingo agora, essa semana já começa a Semana Espírita de Volta Redonda. Então, no sábado vai ter uma palestra com César e Silva Said. Eles vão falar sobre o tema Fora da Caridade não há salvação, a inclusão como expressão da lei divina. A Semana Espírita está falando sobre o tema inclusão, tá, gente? Jesus e inclusão, o amor que acolhe a todos. No sábado vai ser na União Espírita de Advertência Fraternal. É uma casa espírita que fica ali na Voldac, perto da Ilha São João ali, tá? Então vai ser às 7h30, tá? 19h30 no sábado. A programação tem um folderzinho ali, quem quiser acompanhar, fica à vontade. Mas nesse domingo, no domingo agora, nós vamos ter palestra normal na casa, tá? E quem vai estar aqui com a gente é a nossa amiga Ana Paula, e ela vai falar sobre o tema ressurreição e reencarnação. Um pouquinho do que o Edir falou aqui agora, né? Nós vamos falar um pouquinho da Páscoa. Então, fica aí o convite a trazer, a participar aqui no domingo também, tá bom? Na próxima quarta-feira, a casa vai abrir as portas para a Semana Espírita. Quem vai estar aqui é o Luiz Celso. A palestra vai ser com o tema Reencarnação e Diversidade, porque somos diferentes. Então, o Luiz Celso ele vai trabalhar esse tema. Nós vamos receber amigos de outras casas espíritas, então vai ser um convite extenso a todo o movimento espírita. E nesse dia também haverá a nossa tradicional noite de pizza frita, tá? Aquele mesmo sistema, quando acaba a palestra, a gente começa a fornecer as pizzas fritas para aqueles interessados, tá bom? Então, quarta-feira que vem vai ser um dia bem movimentado na casa e a gente conta com a participação de todo mundo, tá bom? No mais, os estudos sistematizados já estamos a todo vapor, né? Mas na segunda-feira também o grupo vai estar participando da Semana Espírita também. Então, na segunda-feira o estudo vai ser na Semana Espírita, vai ser lá na Água Limpa, no Centro Espírita, Uma Luz no Meu Caminho, né? O orador é o Alan Filho, que ele vai falar sobre Jesus e os invisíveis da sociedade. Toda a programação, meus amigos, está ali no folder e também nas mídias sociais, tá? Para acompanhar. Lembrando de que aos domingos a palestra do EDAC vai ser normal. Nós não vamos suspender as palestras. Segunda não vai ter um estudo. A gente combinou de que quem quiser ir com a gente, vai estar todo mundo aqui às 18h30, a gente vai reunir todo mundo e vai direto para lá, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa espírita querida, com a oportunidade de refletir sobre a vida e obra de Chico Xavier, para que a gente possa, nessa reflexão biográfica das suas ações, criar estímulos e ferramentas para propagar a dimensão desse Evangelho redivivo aos corações dos nossos familiares,
dos círculos sociais que nos acompanham e principalmente o nosso círculo íntimo. Aproveitamos que estamos aqui reunidos, que a gente possa vibrar para todos os trabalhadores, frequentadores, participantes, voluntários dessa casa, aqueles que passaram, que contribuíram com a fundação dessa casa, aqueles que estão atuantes e aqueles que estão chegando. E que a gente possa também prosseguir as nossas vibrações ao bairro Capital, que abriga a nossa casa, a cidade de Volta Redonda, nossa morada física, ao estado do Rio de Janeiro, ao nosso país e ao mundo todo. E que a gente possa, nesses estímulos, continuar levando a semente do Evangelho aos corações mais aflitos, ao mesmo tempo cumprir um compromisso de auxiliar essa morada em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.